Olá, boa noite. Eu sou Sandra Escapim e estamos dando início à nova série de lives do ano de 2023 do Educatuar. Eu sou pedagoga, especialista em docência do ensino superior e formadora de educadores. Boa noite, eu sou Regina, professora de língua portuguesa, psicopedagoga, mestre em língua portuguesa, e essa noite nós estaremos aqui para debater um assunto, conversarmos, na verdade, sobre um assunto bastante importante na formação mesmo desses nossos alunos. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou aqui hoje, junto a Sandra e a Regina, para mais uma live, para mais uma série de lives, né? A primeira de 2023. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência, docência do ensino superior, inclusão, ética, cidadania e valores na escola, e atuo há mais de 30 anos como docente e coordenadora pedagógica. Um bom evento aí para todos. E hoje nós estamos trazendo para vocês duas educadoras incríveis para conversar conosco sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Campanha da Fraternidade. São elas a Fabiane e a Valesca. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Valesca. Olá, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E um prazer enorme estar com vocês aqui conosco. Hoje, a Fabiane é formada em Pedagogia, Letras e Filosofia, pós-graduada em Ensino Religioso Escolar, professora do Ensino Fundamental Anos Finais e coordenadora do Ensino Religioso. Valesca é graduada em História, doutora em Ciências da Religião, autora de livros didáticos e docente do Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Ensino Superior. E as nossas queridas convidadas hoje falarão conosco a respeito de uma pauta muito importante, uma pauta discutida mundialmente, que é a Agenda 2030, que prevê um plano global de modo que nós tenhamos um mundo melhor para todos os povos e nações até 2030. E dentro deste contexto, nós temos a reflexão a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, né? E que visam favorecer o desenvolvimento social, ambiental e econômico. E o nosso desafio é pensar em como tudo isso pode ser incorporado dentro da realidade das nossas escolas, de modo que nós possamos fazer com que os nossos alunos se tornem cada vez mais reflexivos. E, de modo especial, agora em 2023, este tema tem uma total conexão com a campanha da fraternidade, que trata da questão da fome e que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, hoje, a gente promete uma reflexão muito rica, não é? E que vai poder trazer uma série de ideias e uma série de propostas para que a gente possa mudar a prática de sala de aula. Então, para a gente dar início a esse bate-papo gostoso, eu convido a Valesca para dar início a esse nosso encontro. Valesca, seu microfone, querida. Desculpa. Então, para começarmos, né, nós vamos falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, porque, como a Sandra falou, nós vamos discutir, né, a Agenda 2030 a partir da campanha da fraternidade, na busca desse diálogo entre a Agenda 2030 e a campanha da fraternidade. E aí nós achamos por bem retomar um pouco, né, da história da campanha da fraternidade. Por quê? Porque ao entendermos esse histórico, né, da origem da campanha da fraternidade, fica muito mais claro esse diálogo, né, como ele tem sido no decorrer
decorrer dos anos, e como esse ano ele ainda está mais preciso. Então, e também, né, com o objetivo daquelas pessoas que não conhecem ainda a campanha da fraternidade, possam também estar aqui discutindo e pensando com a gente. Bom, a campanha da fraternidade, ela surge em 1961, e é bem interessante porque ela surge a partir de três padres no Rio Grande do Norte, que tem por objetivo, né, formar uma campanha para arrecadar mantimentos, recursos, de modo geral, para poder ajudar o serviço da paróquia. Então, essa campanha, ela nasce desse grupo de padres que já era comprometido com Caritas, que é uma instituição muito antiga da Igreja Católica, que tem esse objetivo de dar essa assistência social aos grupos mais fragilizados, marginalizados. E esses padres queriam montar uma campanha para ajudar as instituições, né, da paróquia. E o interessante, a gente já começa a ver por aqui, é que a campanha da fraternidade, ela já nasce com um objetivo concreto, né? Ela nasce a partir de uma reflexão, de querer ajudar o próximo, mas ela já nasce, tem um objetivo concreto. Uma outra coisa que é importante, né, é que a campanha da fraternidade, ela foi, em 1961, tem essa ideia, em 1962 surge a primeira campanha da fraternidade, ou seja, primeiro no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, outras paróquias foram assumindo, a própria CNBB também foi assumindo, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e esse foi um movimento que foi tomando o Brasil. E ele foi importante por quê? Porque foi um momento em que a Igreja Católica ela pôde estabelecer um laço entre a realidade do povo brasileiro e o Evangelho. Então, era um diálogo também que se propunha a fazer através dessa parceria, né, com instituições, com as paróquias, com os fiéis, de ler essa realidade aos olhos da fé. Essas campanhas elas foram crescendo e elas, por dialogar com a realidade, elas tiveram 3 grandes fases, né? Então, na primeira fase, ela surge como uma campanha para repensar o papel da igreja, né? Uma igreja mais atuante. É importante a gente pensar nesse contexto histórico, que nós estamos na década de 60, né? Então, nós estamos pensando num Brasil, né, ainda com o início na ditadura militar. Um Brasil em que era silenciado, né? A censura era muito grande. Mesmo em 64, embora a gente saiba que em 1968, a partir do AI-5, né, de 5 de dezembro de 1968, essa censura aumenta. No entanto, a Igreja Católica vai ocupar esse espaço, né, desde a campanha da fraternidade, de abrir um canal para que essa realidade que estava sendo censurada em outras instâncias, como, por exemplo, a TV, os jornais, né, as universidades, pudessem pensar, né, que forma se colocar diante dessa nova realidade. Então, é muito importante essa contextualização, porque a gente vê que a campanha da fraternidade, ela nasce no Nordeste, uma região, né, que é considerada uma das regiões mais católicas, é uma região que vivia em condições precárias, mas, ao mesmo tempo, extremamente politizada e muito católica. Então, e ela nasce também, a campanha, num período, né, que ela passa a ser esse importante canal. Nessa primeira fase, ela tem 3 fases. Acho que é importante a gente falar dessas 3 fases, para a gente percebendo, né, como a Igreja Católica, como ela foi fazendo outras parcerias, inclusive um movimento ecumênico. Nessa primeira parte, como eu falei, a CNBB, né, que é quem passa a assumir e pensar a campanha da fraternidade, ela faz um convite para que as pessoas pensem nessa renovação da igreja, né?
Na segunda fase, que vai de 1966 até 72, é uma fase que se pensa sobre a renovação do cristão, renovar a igreja, renovar o cristão. Então, o que se busca é um cristão, né, que seja mais comprometido, que seja protagonista. É importante esses verbos, né? É importante ser protagonista, é importante pensar nesse movimento, porque ele vai dizer muito sobre a nossa metodologia quando nós, no segundo momento, vamos partir para os nossos exemplos didáticos. Então, é uma igreja comprometida com os marginalizados, com os excluídos, é uma igreja que convida a população a ser protagonista da própria história, tanto no âmbito particular quanto coletivo, tendo como referência, já que nós estamos falando de uma instituição religiosa, o Evangelho, né? Tendo como referência a própria história de Jesus, né? Que sempre também se colocou pela promoção daqueles que eram marginalizados. A terceira fase, né? A segunda fase ainda se preocupa com essa realidade, e a terceira fase, que é que nós nos encontramos desde 1985, ela vai falar sobre situações existenciais do povo brasileiro. A campanha da fraternidade, ela começa no Brasil. Em 2005, que foi o segundo ano que ela foi ecumênica, ou seja, que outras igrejas cristãs começaram a participar desse evento a cada 5 anos, isso se mantém. Esse movimento da campanha da fraternidade, ele nasce no Brasil e aqui permanece. Então, assim, o mundo acadêmico, o mundo paroquial, né, o mundo da CNBB, das instituições do clero, e também das diferentes pastorais e pensamento acadêmico, tem buscado levar a campanha da fraternidade, esse diálogo entre fé e razão, evangelho e participação social para outros países, né? Em 2005, como eu havia falado, a Alemanha foi o primeiro país a participar. A campanha da fraternidade, por que ela é importante para nós? Porque ela foi estabelecendo um caminho didático. Então, a partir de uma metodologia que foi desenvolvida em 1950, que é chamada metodologia do ver, julgar e agir, então, a campanha da fraternidade passou a fazer um convite exatamente nessas instâncias, né, de convidar a população brasileira a ver a realidade, de julgar, primeiramente, à luz do Evangelho, e refletir, né? Então, refletir sobre essa situação. Então, ver, julgar e agir, ou seja, o que eu posso fazer diante da fome, né, no caso? O que eu posso... É isso, perfeito, ver, julgar e agir. Então, diante do que eu vi, diante do que eu julguei, a partir do texto sagrado, a partir tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Então, aquela questão lá do protagonismo, de alterar. Então, essa metodologia, ela se manteve até o ano passado, onde, quer dizer, no Brasil, mais tarde foram incorporados mais duas atividades, né? Mais 2 passos, além do ver, realidade, de julgar a realidade a partir do Evangelho, de trazer um convite de mudança social, né? E de mudança interna também, porque essa mudança social, ela começa nesse movimento interno. Mas na década de 90, a Igreja Católica assumiu também mais 2 passos, que era o revisar essa ação e também o agir, né? Perdão, o revisar e o celebrar, né? Que é muito importante. Mas essas duas, elas, em termos de metodologia, né, dos textos sagrados, elas nem sempre são apresentadas. E então, assim, é muito importante. Essa questão que eu estava falando da conversão pessoal e da conversão social, ela não por acaso, né, a campanha da fraternidade, com esse objetivo, ela é lançada na quarta-feira de cinzas, né,
que foi para nós agora, essa semana, por isso esse período tão importante. Por quê? Porque na quarta-feira de cinzas, né, só como nós sabemos e lembrando, é o período que oficialmente, né, encerra-se o carnaval e dá início à quaresma, né, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, que é Páscoa, né, que para os cristãos é o ápice do credo, exatamente porque comemora-se a ressurreição de Jesus. E nesses 40 dias, é um período considerado pela Igreja Católica como um período de oração, de reflexão, um período de intensa renovação, né, da sua vida espiritual e da sua vida social. Com esse compromisso de revisão da vida espiritual, da vida social, a Igreja Católica optou exatamente por esse período para ser lançada, que essa nossa reflexão tivesse um foco, né? Então, é um convite para que os cristãos, por exemplo, no caso desse ano, os cristãos olhem para o tema da fome conjuntamente, que eles vejam essa questão da fome no nosso país conjuntamente, que nós possamos julgar, iluminar, que a gente possa ver essa questão conjuntamente e que a gente possa agir também conjuntamente, né? Então, é por isso que há um tema. E não por acaso também, para eu terminar, o tema da campanha, ele sempre começa com a palavra fraternidade. Por quê? Para que nós tenhamos esse olhar fraterno para esse tema proposto, né? Então, esse tema que é pensar a fome nesse ano, que é a terceira vez que a Igreja propõe esse tema, e isso quer dizer muito, né? A Igreja Católica, ela não costuma, a CNBB não costuma repetir temáticas. No caso de repetir a temática fome, isso indica a necessidade, a urgência, os poucos avanços que nós tivemos com relação a essa problemática brasileira. E então, voltando à questão de olhar fraterno para esse tema, quer dizer, eu não tenho problema com fome, né? A minha geladeira está cheia, minha família, graças a Deus, todos estão se alimentando, mas se eu tenho um olhar fraterno, se eu compreendo o outro com esse olhar de que todos somos irmãos e do que não está bem para ele, como eu posso colaborar, então esse passa a ser o nosso tema, né? Não o meu tema, mas o nosso tema. E o lema, ele é sempre retirado de um versículo da Bíblia. Então, ou seja, a gente tem no tema a questão mais social e a gente tem no lema o diálogo com o Evangelho. Então, é isso, tentei rapidamente fazer assim esse panorama que eu acho muito importante, nós consideramos aqui extremamente relevante para entender as nossas metodologias. Tá bom? Obrigada. E aí eu gostaria de chamar agora a Regina para dar continuidade à nossa conversa aqui. Eu acho muito importante isso que você falou, Valesca. Eu até fui anotando algumas coisas, porque acho que quando a gente fala de fraterno, a gente fala de coletivo, que é uma ideia fundamental, né? E acho que aquilo que você trouxe de mais significativo é a ideia mesmo de que essa campanha da fraternidade, ela é algo que eu acredito também, eu não sou especialista, mas é algo em que a igreja tem lutado para que ela tenha um caráter mais coletivo do que católico. E acho que essa é uma ideia muito importante. E agora eu queria que a Fabiane falasse um pouquinho também sobre essa questão da campanha e da importância disso nessa relação com as ODSs, que é algum assunto que tem tomado as escolas por conta da urgência dessa pauta. Então, vamos lá, vou partilhar um pouquinho, né, dessa relação dos ODS, a campanha da fraternidade, e trazer um pouquinho também de propostas, de metodologias ativas aí, depois desse embasamento que a Valesca trouxe para nós.
Então, a primeira coisa é que a gente espera, né, que os nossos estudantes possam olhar para o outro, né, se compadecer diante dessa fome, dessa escassez de água, da falta de moradia, e não tem como não relacionar, então, a campanha da Fraternidade de 2023 com os ODS. Que eles sejam capazes de analisar aí, questionar algumas estruturas que a gente vê diante de nós, né, e também que eles possam viver um pouquinho mais desapegados dos bens materiais, refletir um pouquinho sobre a questão do desperdício, do consumo exagerado. Então, vou partilhar algumas intenções que a gente tem aqui nessa promoção de uma forma inovadora, né, de trabalhar a sala de aula, de trazer interesse também para os alunos, tá bom? Então, a minha primeira ideia é a gente trabalhar com a gamificação. Acho que é um movimento bem próximo do aluno, né? A gente pode usar lideranças inspiradoras para esse momento, que atuam diante da fome no mundo, e a partir deles criarmos uma trilha, ou até mesmo, né, esses dias eu estava comentando com a Sandra que eu vi uma parede de escalada. Por que não fazer a escalada dessas lideranças? E a cada liderança desbravada ali pelos alunos, né, na nossa condução, eles conquistarem medalhas que se relacionam com os ODS. Então, é uma forma bem interessante da gente lançar a proposta da campanha juntamente aos ODS, eles entenderem conceitos e também terem as inspirações, né? É o dinamismo, o espírito competitivo ali trabalhando junto. Falando um pouquinho de ODS de forma particular, então eu vou elencar alguns e vou dando algumas ideias assim de como a gente tem trabalhado. Pensando no ODS 2, né, que é o do Fome Zero, que a gente sempre vai pensar assim, proporcionar campanhas ou fazer projetos maiores a longo prazo, a nossa intenção é sempre ajudar alguma instituição, aqueles que estão próximos a nós, ou até mesmo missões mais distantes. E a gente precisa observar o que tem ao nosso redor. Então, no primeiro momento, acho que sensibilizar os alunos com algumas propostas. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Pão do Povo da Rua, que é um pão altamente nutritivo, ele é feito com alguns elementos que dão mais energia, ele tem um pouquinho mais macio por conta do problema da dentição dos moradores de rua e tudo mais. E por que não motivar os nossos alunos a uma pesquisa, a desenvolver uma receita também, assim como tem esse pão do povo da rua, assim como a gente tem o alimento terapêutico, a multimistura. São propostas que a gente faz os nossos jovens sonharem, né? A gente traz para eles um desafio e quem sabe eles partilhem essas receitas, essas propostas aí com alguma instituição também. Então, pensando no ODS 2, trago essa ideia. Para o ODS 3, que é o Saúde e Bem-Estar, a gente também tem algumas ações e algo que vem muito forte assim para nós é o primeiro alimento, que é o alimento de ouro, que é o leite materno, né? Por que não a gente trabalhar com campanhas para o aleitamento materno e também auxiliando os bancos de leite? Podemos juntar ao ODS 12, que é do consumo, a produção responsável, com a questão da arrecadação de vidros apropriados para esse armazenamento do leite materno. Como que a gente pode oferecer isso para os nossos alunos? Tem um ensaio fotográfico de 2021 que foi feito com restos de comidas em bandejas precificadas. É de um fotógrafo recifense, né? A gente até fez um trabalho, a Valesca desenvolveu um trabalho com esse ensaio fotográfico. Ele é chamado de Mercado da Fome. Por que não colocar para os nossos alunos primeiro uma sensibilização a partir dessas sobras de alimentos embaladas, com valor afixado, né, como ocorre nos supermercados, trazer primeiro essa sensibilização. Depois dessas estações, rotação por estações, né, que eles vão passar pelas imagens, que são imagens de lanches que eles consomem no dia a dia, de pizzas, de alimentos como um frango assado, e depois disso fazer a reflexão dessas imagens e o confronto com a realidade até deles. O desperdício, às vezes, num lanche, no intervalo. Depois disso, promover uma aula no espaço gourmet, uma aula com receitas sustentáveis, reaproveitando cascas, talos, folhas, né? E assim motivar a vivência da família. Então, a gente vai fazendo essa relação e vai trazendo para eles também a sensibilização, mas também as formas de viver diferente, né? Sem o desperdício e com o reaproveitamento.
Também pensando aí na questão do leite, por que não oferecer uma proposta de linguagem verbal e não verbal para divulgação da campanha, dessa alimentação saudável, ou mesmo desse aleitamento materno, não só para arrecadar leite para doação, mas de promover essa ação que existe e é totalmente gratuita dos hospitais públicos, né, para as mulheres que estão aí grávidas, também é algo muito significativo. Também pensando um pouquinho no ODS 6, que fala da questão da água, a gente pensa também em trabalhar com os nossos alunos as diversas formas de sede, né? A sede nas suas diversas dimensões. A sede do cuidado, a sede do respeito, a sede da justiça e, por fim, a sede da água. E como promover esse cuidado com a água? Então, nós desenvolvemos num determinado ano, uma missão na Avenida Paulista, onde primeiro a gente investigava quais eram as sedes das pessoas, né? E a gente ouviu relatos incríveis ali com os jovens. E a sede da escuta, a sede do cuidado, a sede do bem-estar. E depois a gente fez a partilha dessa água que sacia a sede, porque eles estavam ali no momento de exercício, né? Mas também podemos pensar em exercitar a proteção desse nosso patrimônio natural. E a gente teve uma ação no nosso colégio com as crianças da educação infantil, que no dia 17 de setembro, que é o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Oceanos, eles estiveram lá com as suas professoras, com as famílias, fazendo a limpeza ali da praia, né? Parece que isso se prende ao ODS, mas se eu sensibilizo, se eu consigo trabalhar um pouquinho com essa criança, essa limpeza, essa purificação, né, desse rio, desse oceano que seja, eu consigo trazer a questão da água e de saciar a sede daqueles que têm fome, né, como a campanha da Fraternidade está trazendo para nós. E uma última colocação que eu queria trazer aqui é do ODS 16, que é o ODS de paz, justiça e instituições fortes. É uma forma da gente reduzir todas as formas de violência do mundo. E uma pessoa muito significativa, que foi o Herbert de Souza, né, conhecido como Betinho, um grande sociólogo e ativista dos direitos humanos aí no Brasil, ele dizia: a fome é violência. Então, uma forma de trabalhar essa questão da paz, justiça e instituições fortes, para mim, usando as metodologias ativas, é iniciar com a música, uma música que foi lançada como tema da Ação da Cidadania em 2020, Quem tem fome tem pressa, que é uma frase que dá sentido aí para a campanha, né, desde da fundação dela. E os alunos são motivados depois a criar paródias como publicidade das ações deles na escola. Também podemos oferecer, em cima disso, estudos de casos, né, ou aprendizagem por problemas, trazendo situações de instituições da nossa cidade. Pedir que eles, né, analisem algumas situações, resolvam os problemas e criem estratégias para a gente poder auxiliar nessa questão da alimentação. E aí a gente segue com a doação dos alimentos, apresentação dos seminários, daquilo que eles investigaram, daqueles que eles conseguiram solucionar, e até mesmo apresentando os representantes dessas instituições para ouvir as propostas deles e trazer um pouquinho dessa fala das instituições, que nem sempre são conhecidas, né? Dentro da nossa cidade tem tantas que os nossos alunos estão pesquisando e que às vezes não são conhecidas. Então, de uma forma geral aí dos ODS e essa relação com a campanha e também as metodologias ativas, eu acho que nesse ano a escola nos convida, né, em especial, a mobilizar os nossos alunos com diversos recursos. É um chamado diferente nesse ano, é um chamado para a cooperação, é um chamado para minimizar a pobreza. Não importa se é uma ação pequena, que começa pequena e cresce, mas ela precisa acontecer. E cabe a nós, educadores, motivar os nossos alunos de todas as formas que a gente puder, né, dentro da nossa criatividade, das ideias que vão surgindo, às vezes nas partilhas entre nós, professores, das visitas que a gente faz. E é isso, quis trazer um pouquinho de algumas ideias aí para trabalhar essa unidade. Obrigada, Fabi, obrigada mesmo, Valesca, e acho que é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? A gente vai pensar como é importante a gente pensar a escola dessa forma para que a gente tenha a formação desse cidadão. Desde sempre essa ideia que a gente ouve constantemente de formar um cidadão crítico, e assim,
como? E aí tinha vezes em que eu me perguntava, como é que eu formo um cidadão crítico? Como é que eu faço isso? Né? E quando vocês colocam essas questões, e agora eu gostaria de convidá-las a falar das coisas de uma maneira um pouco mais prática, é isso. É a formação, é uma formação, sim, acadêmica, porque ela precisa acontecer, mas ela precisa acontecer por quê? Porque você está pensando na formação integral de um cidadão. Então, ela é uma formação que vai te permitir, que eu digo isso para os alunos, né? Ela vai te dar um espaço no mundo, você tendo uma formação tanto acadêmica quanto uma formação como indivíduo, né? Então, o Paulo Freire ele fala de formar o cidadão, é você formar uma pessoa que consiga refletir criticamente, e esse refletir significa apoiar aquilo que está dando certo e que a gente deve permanecer, mas também, de repente, repensar em coisas, de que forma essas coisas podem ser reconstruídas. E quando vocês vão propondo ações nesse sentido, é para a formação desse indivíduo, né, desse cidadão mais crítico, que consiga enxergar um problema, se sensibilizar com ele, porque eu acho que essa é uma questão fundamental, e aí pensar em ações, ou pelo menos que você se incomode. Se incomodar é o primeiro passo para você começar, é o sentir que vocês estavam falando, né? O ver, julgar e o agir. Né? Então, você está passando pelo ver, pelo julgar, e aí o último passo é a ideia do agir. E que eu acredito que nessa formação, quando você vai crescendo, a tendência é que você espera-se, que você passe a agir diante daquilo que te incomode. E eu gostaria de ouvi-las, assim, de uma maneira mais concreta. Na verdade, vocês já falaram de uma maneira concreta, mas, assim, de projetos que vocês estão desenvolvendo nesse ano, porque falar da fome, como a Valesca falou, pela terceira vez na campanha da fraternidade, ela tem um objetivo, né? Então, e uma importância muito grande. Então, de que forma a gente vai conseguir utilizar esses assuntos para essa construção desse cidadão, não apenas de um aluno, mas de um cidadão. Você poderia contribuir, Valesca? Valesca. Sim. Bom, no primeiro momento, né, então, eu busquei trazer esse contexto da campanha da fraternidade, principalmente a questão da metodologia. E eu acho que quando a Fabiane trouxe a relação entre a campanha e as ODS, eu acho que foi aparecendo, como a Regina acabou de sinalizar, a questão metodológica, né, do ver, do julgar e do agir. A gente fala da campanha no aspecto mais das escolas confessionais, né, confessionais católicas, mas essa metodologia, ela se aplica de forma sistemática para a leitura de mundo, né, e para a transformação. Então, em termos de projetos que nós estamos desenvolvendo esse ano, eu vou trazer 2 exemplos, né, bem rapidinho. Um é do 8º ano, dessa vez, nós trouxemos exemplos do Fundamental 2, não do médio, mas são exemplos que eu acho que são bem significantes, eles estão acontecendo, isso também é bem bacana. Então, que é o seguinte, a nossa proposta nos 8º anos é uma proposta, né, que tem como tema fome de igualdade e arte contra o racismo. A Soraya colocou agora há pouco, né, tem fome de quê? A Fabiane também falou que quem tem fome tem pressa, e a gente ampliou esse conceito de fome, né? Fome aqui é relacionado à fome de dignidade, à fome de respeito, e por isso a gente concentrou muito, né, num tema que, infelizmente, também, assim como a fome de alimento, tem sido bastante constante, que é a questão do racismo. Racismo estrutural, seja como for. Então, nós trouxemos para os 8º anos essa proposta de pensar a fome, né, com relação a viver num país com mais igualdade, né? Quem dera num mundo com maior igualdade, com mais respeito, principalmente com relação às questões raciais. A ODS que nós pensamos que conversa muito com esse nosso objetivo
é a ODS 10, ou seja, aquela que fala sobre a redução das desigualdades. A nossa problemática é assim, é pensar um pouco, né, de que forma que a arte, por isso o nosso mote é trabalhar, nossa fonte principal é a literatura, mas entram outros gêneros, outros suportes artísticos, né, mas a nossa principal fonte é através da literatura. Nós vamos ver, né, esse mundo a partir de uma literatura, porque esse nosso projeto é sempre interdisciplinar, o que torna ele ainda muito mais especial, e também é uma forma de nós buscarmos vivenciar também essas reflexões no coletivo, né? E então, a professora de literatura, uma pessoa que é muito importante para nós, para o nosso grupo, ela sugeriu, né, o Quarto de Despejo, que é uma obra incrível. Esse é o segundo ano que nós estamos trabalhando. É uma obra que até 2020 estava listada, né, inclusive listada pelos vestibulares, na lista dos principais vestibulares. E tem como autora, né, a Carolina Maria de Jesus. O gênero é diário. E a partir dessa obra, né, em que a Carolina de Jesus conta a própria vida dela, como explica brilhantemente aqui, né, a nossa querida professora de língua portuguesa, essa foi a porta que nós escolhemos para convidar os nossos alunos a ler a realidade. Então, a partir de uma mulher preta, favelada, que viveu todas as marginalizações possíveis, né? Que a gente fala que a campanha da fraternidade, as ODS, tem como foco o marginal, né? No sentido de estar à margem, né? Os povos oprimidos, e porque eles são também os mais vulneráveis com relação à não sustentabilidade do nosso planeta, né? Eles são os primeiros a sofrerem por isso, né? Vídeo que nós estamos passando aí com relação ao litoral sul do Brasil, aqui de São Paulo. Então, a partir dessa obra, né, nós fizemos a nossa primeira etapa, que é ver essa realidade. A realidade de racismo, a realidade da pobreza, a realidade de viver numa comunidade de favela. E esse olhar, ele é proposto, né, pelos diferentes componentes curriculares. Então, é composto pela história, pelo professor de história, pela professora de língua portuguesa, de geografia, arte, ensino religioso, né, projeto de vida. E esse aluno, a partir dessa realidade, fazendo conexão com outras literaturas, né, com poemas, com poesias, com obras, com pinturas, ele vai traçando, né, esse olhar reflexivo sobre a questão do racismo. E que seria, digamos, esse segundo passo, né, do refletir. E a partir desse processo, no caso, né, do ensino religioso, tem uma ideia que é muito importante, que é pensar como as religiões, que no caso da Carolina Maria de Jesus, ela assume dentro do ambiente dela, dentro da comunidade dela, ela vai buscar esse apoio, né, para se fortalecer, para poder escrever e vencer todas essas desigualdades em alguns movimentos, entre elas as comunidades religiosas, que nós sabemos que as comunidades religiosas, né, comunidades evangélicas, católicas, espíritas, grupos budistas, enfim, são eles que, nesse momento de perseguição, de marginalização, vão dar apoio para essas comunidades, principalmente em situações onde há uma ausência do Estado. Então, naquele lugar em que a moradia caiu, naquele lugar em que faltou o pão na mesa, naquele lugar em que a pessoa foi destratada pela cor, né, da sua pele. Então, isso é importante também, né? Aparece essa questão religiosa. O objetivo, como a gente tem como preocupação, né, entender a arte como
essa ferramenta capaz de transformar, de olhar o mundo, refletir o mundo e refletir sobre o mundo e transformar o mundo, o nosso produto, né, a gente acredita que a contribuição que nós, enquanto comunidade educativa, podemos dar para essa realidade de fome, principalmente periférica, que ainda enfrenta essa questão do racismo, é também através da arte. Então, todas as produções que são feitas, as feitas conjuntamente, as feitas nas diferentes componentes curriculares, eles servirão como um texto, né, de produção, uma produção em que os alunos farão uma apresentação teatral, musical, sobre essa questão, dando algumas ideias de como mudar essa realidade, tanto racial, essa fome pela dignidade. No 9º ano, a nossa proposta, falando bem rápido, nós buscamos contemplar a ODS terceira, que é saúde e bem-estar, e a ODS 11, que é cidade e comunidades sustentáveis. Em que sentido? No sentido de que também um projeto interdisciplinar, né, com diferentes componentes, como geografia, literatura, espanhol, arte, maker, ensino religioso, filosofia, química e matemática. A ideia é pensar a questão da moradia, né? Então, é pensar a fome de moradia. E como é desafiador colocar em práticas a ODS, porque tanto é que a nossa questão problematizadora é como fazer valer, né, a ODS, que preocupado com a questão da moradia, da sustentabilidade, em lugares que são tão desfavoráveis para a moradia, em lugares em que não tem teto, as pessoas embaixo do viaduto, lugares cada vez menores, né, construções cada vez menores. Então, esse é um grande desafio. Nesse projeto, então, essa fome de moradia, nós pensamos, os diferentes componentes trazem propostas que contribuem para refletir, né, essa fome de moradias dignas, não só de moradia, mas de moradia dignas, né? E uma das questões que nós estamos propondo é exatamente a questão da reflexão sobre a arquitetura hostil, que é algo que a igreja vem questionando muito, que os políticos vêm questionando muito, que a arquitetura, né, os arquitetos, ou seja, que nós chamamos dessa arquitetura hostil, essa arquitetura que impede com que moradores de rua, com que pessoas que não têm uma moradia decente, né, fiquem embaixo dos viadutos, fiquem nas praças, ou seja, é uma forma de tirá-los da circulação, né? O espaço que é público deixa de ser público. Então, e a proposta é a montagem de uma maquete, a proposta é uma grande exposição, onde os alunos vão fazer também essa visita pelos espaços próximos à escola, tentar identificar essa arquitetura hostil, entrevistar pessoas que já trabalham com isso, políticos, religiosos, arquitetos, né? E assim trazer novas propostas, né? Então, essa é um pouco da questão, essa montagem dessa exposição com propostas de combater um pouco dessa arquitetura hostil, né? Então, bem resumidamente é isso. E, Fabiane, você gostaria de falar um pouquinho sobre a sua experiência também, relacionando a campanha e a ODS, e essa maneira mais crítica da gente conseguir desenvolver? Sim, né, Regina? Eu partilhei alguns exemplos aí, mas eu vou trazer 3 projetos, né, que a gente desenvolve aí, tanto na educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais, tá bom? Então, num primeiro momento, a educação infantil, nós escolhemos trabalhar com o ODS 3, que é o saúde e bem-estar, e o 12, que é o consumo e produção responsável, né? Então, passando pelos diversos campos de experiência, nós utilizamos o tema para eles, o banquete da partilha.
tivemos como inspiração, né, uma narrativa que é trabalhada no próprio livro, né, do ensino religioso, que é chamada Festa do Reino, onde todos são bem-vindos, com o desejo de explorar o sentido da solidariedade, cuidado com o outro, né? Então, nós iniciamos com uma grande festa e a importância dos alimentos para a alegria dessa festa. Sugerimos, né, então, criar o boneco, depois, na sequência, um boneco, onde fosse colocadas ali figuras de alimentos que representassem as funções no corpo, para que o aluno pudesse perceber ali, né, não só o sentido da alegria, mas o fortalecimento dos músculos, o sustento, a energia. Passamos um pouquinho mais para a estimulação sensorial, que é a ideia de explorar sabores, cheiros, cores, e foi uma experiência que a gente viu numa ilha MasterChef, desses episódios mesmo de MasterChef para crianças, né? E depois a produção de uma receita a partir desses sabores, dessas cores. E um ponto especial que a gente queria trabalhar nesse projeto é a importância do sentar-se à mesa. Nós ouvimos um relato de um grupo chamado Irmãos em Cristo, falando que os moradores de rua sempre comem no chão. E almoçar sentado à mesa, numa experiência que eles tiveram essa oportunidade, foi um luxo. Então, isso tocou muito forte na gente, né? Então, nós quisemos trazer essa ideia também da mesa, da importância da mesa, né? O porquê estar ali na partilha, também como uma escola confessional, né? Esse Jesus que faz a partilha do pão sentado ali diante de uma mesa. Seguindo um pouquinho com o projeto deles, que, como a Valesca falou, todos os projetos ainda estão caminhando, né? Vamos desenvolver uma trilha dos alimentos industrializados e naturais, pensando um pouquinho, né, no que a gente deve consumir, quais são os alimentos que são bons, então, para manter esse boneco com as figuras aí, trazendo o sustento, trazendo a energia, o fortalecimento e tudo mais. Sugerimos também, né, que nesse projeto a gente tivesse o cultivo da horta e até mesmo a visita à fazenda dos mini vegetais, porque é uma experiência muito significativa dos alunos nesse local, né, a gente tem essa possibilidade aqui, e eles percebem a importância de uma alimentação saudável. Para finalizar o projeto, a gente vai desenvolver uma oficina culinária de reaproveitamento dos alimentos com a nutricionista da nossa escola, e depois também eles vão desenvolver essa oficina culinária, no primeiro momento com a nutricionista, depois com as receitas que eles trazem de casa, para criar um livrinho de receitas deles, de alimentação reaproveitável, né? E na mostra final, que o nosso projeto tem a parte ali, né, de apresentação, vai ter o banquete da partilha com os avós, onde eles vão, né, então, oferecer essas receitinhas que eles trouxeram para o livro e vão ouvir as histórias desses avós. A ideia é que a gente possa ouvir relatos também das famílias que, durante o tempo de vida, fizeram algo pelo próximo, cuidaram de quem necessita. E na mostra, a solicitação deles é que cada pessoa que visitar o espaço deles faça a doação de alimentos para que eles possam oportunizar uma melhoria para alguma instituição. Então, esse da educação infantil é bem significativo no sentido de como a alimentação passa pela vidinha deles, né? E como eles são capazes de chegar no próximo a partir da experiência também da família. No ensino fundamental, anos iniciais, eu escolhi um projeto do terceiro ano para trazer aqui hoje, chamado Mãos que Acolhem. Para isso, a gente vai utilizar o ODS 2, né, que é o Fome Zero, o 3, que é o Saúde e Bem-Estar, e o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Fortes. Eles estão motivados pela parábola do bom samaritano, que é fazer o bem, não importa a quem, e a ideia deles é divulgar ações que valorizam o acolhimento e o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? No caso, a questão da fome em especial. E, no primeiro momento, depois de contextualizar a campanha para eles, a ideia é que eles descubram dentro da família instituições que já são ajudadas, né? Ações solidárias que as famílias realizam, para que as famílias estejam envolvidas nesse projeto com eles. Na sequência, eles vão, então, entrevistar essas instituições, vão produzir vídeos a partir das imagens que eles tiverem dessas instituições, eles vão fazer uma exposição de fotos, né, no dia da mostra também,
E a ideia é criar relatos em áudios, como a gente tem o exemplo do Museu da Empatia, que as pessoas chegam, não sabem de onde é, né? Escuta o áudio, o relato daquela instituição, para que as pessoas também se sensibilizem. Mas, mais do que isso, é a maneira que eles vão usar para parabenizar, para homenagear as lideranças dessas instituições. Então, eles vão criar um jingle para essas pessoas e vão fazer uma celebração, agradecendo por esse trabalho, por essa motivação, né, de criar uma instituição, de estar ali dando o seu trabalho. E também eles vão fazer arrecadação de alimento para esses locais. Então, eles vão seguir com duas linhas. Uma, a produção de marmita para alguns lugares que não são instituições, assim, que eles podem fazer a entrega do alimento. E o outro, a entrega de cestas básicas. Então, eles vão atuar de uma forma um pouco mais densa aí nessa arrecadação, mas também valorizando quem criou a instituição, né? Já que no terceiro ano a gente trabalha as lideranças, então essas lideranças inspiradoras passam pela vida deles de uma forma especial. E nos anos finais, eu escolhi um projeto do 7º ano, que ele tem, né, como tema, a nossa guerra é para acabar com a fome. E dentro desse grande projeto, a gente tem a campanha 1000 quilos de esperança. Trabalharemos com a ODS do Fome Zero, saúde e bem-estar, consumo e produção responsável também, paz, justiça e instituições fortes, né? Claro que a gente passa por várias situações, mais específico, essas 4 foram as que estão dando uma linha para o nosso trabalho. E eu vou falar um pouquinho conforme nós agrupamos os componentes curriculares, né? Então, em língua portuguesa, produção de texto e ensino religioso, nós iniciamos com uma obra do Robin Hood, né? Que é essa aqui. Nós escolhemos para falar um pouquinho do... Se o Robin Hood se deparasse com a fome no Brasil, que plano ele traçaria? Quais os desafios que ele precisaria enfrentar, né? Então, na leitura dos alunos, a gente gostaria que eles tivessem essa intenção de pensar nessas injustiças que são sinalizadas na obra. E após a leitura, a ideia é que eles criem um prato literário e também solidário, né? Onde eles apresentem ali essa ação para transformar, então, a realidade, partindo dos planos de ação do Robin Hood, os relatos da atualidade de injustiças e outras soluções fraternas que eles têm que colocar ali, né, nesse prato literário, e a criação de uma receita de fraternidade, a partir dessa atuação do Robin Hood, como se fosse um menu literário, então, o plano de ação. Até então, a gente está na sala de aula, né? A partir desse estudo, dessa obra, eles vão ser motivados a montar uma peça teatral, né, com um texto adaptado por eles mesmos, como uma forma de motivar a comunidade educativa à missão que eles vão desenvolver. Tá? Então, nesse primeiro momento, essa é a parte que está mais em alta por conta do começo, né, da campanha agora com a Quaresma. Em inglês, nós faremos a Batalha do Rap. Então, os alunos fazem análise de textos relacionados à fome, sustentabilidade, desperdício, aproveitamento de alimentos, que servirão de base para a produção da letra de rap. E a partir das letras criadas pelos próprios alunos, né, a batida do rap será escolhida e apresentada, então, na nossa mostra cultural também, na área aí do inglês. Concomitante, né, com esse caminho, a gente tem geografia, matemática e ciências, que vai trabalhar um pouquinho dos dados, né, o levantamento de dados sobre as consequências físicas da fome. Os cálculos sobre o desperdício na produção, distribuição e preparo de alimentos, custo de uma alimentação saudável, pesos, medidas que são utilizados para definir, né, uma pessoa desnutrida. E também eles vão visitar a feira para conhecer a xepa, para avaliar o desperdício e o reaproveitamento de alimentos. E é uma pergunta que eu estava fazendo para esses alunos do 7º ano, eles não sabem o que é a xepa, né? Eles têm ideia de alguns alimentos que não são consumidos, vendidos, mas eles não entendiam, assim, o que é isso? Que momento é esse da feira, né? O finalzinho da feira. E o que tem nessa xepa? Então, a gente percebeu que já teve uma curiosidade ali por parte dos alunos. E também, concomitante, nós temos Maker, Arte e Ensino Religioso, dando sequência a esse projeto com a história da Sadako Sasaki, que é uma garotinha que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima, no Japão,
E apesar dessa terrível situação, ela seguiu a sua vida muito bem, mas quando ela já era jovenzinha, né, estava no ensino médio, ela foi diagnosticada com leucemia. E no hospital, ela recebe a visita de estudantes que doam tissurus para as pessoas que estavam ali hospitalizadas. E ela passou a dobrar esses tissurus incansavelmente e desejar que um deles levasse paz ao mundo, porque a cada 1000 tissurus, né, tem a lenda de que a cada 1000 tissurus um pedido de paz ao mundo é enviado, um pedido de paz ao mundo. E, infelizmente, a Sadako faleceu antes de terminar os 1000 tissurus, e os seus colegas de classe terminaram os 354 passarinhos de papel que faltavam. E, como iniciativa, eles criaram, né, o Monumento da Paz às Crianças. Então, trazendo um pouquinho para os nossos alunos essa referência, né, de uma garotinha que quis desejar a paz do mundo diante dessa situação que ela vivia, e outras lideranças que eles estudam, próprio no ensino religioso no 7º ano, nós transformamos isso nos 1000 quilos de esperança. A cada quilo de alimento arrecadado, um tissuru construído e pendurado num local visível do colégio para que outras pessoas se sintam motivadas a participar da campanha deles, né? Então, são várias ações acontecendo ao longo do ano, né, nos diversos segmentos, e possivelmente nas mostras culturais nós teremos todas essas apresentações, vivências, partilhas, experiências, para as pessoas também produzirem os seus tissurus, né? É um pouquinho disso que a gente tinha para trazer do nosso trabalho dentro do ensino religioso, em parceria com todas as áreas. São momentos de muita riqueza e muita alegria para nós, né? Saber que a gente toca vidas aí um pouquinho com a nossa missão. Olha, maravilhoso. Eu fiquei aqui nos bastidores, na parte da tecnologia, mas eu não pude deixar de participar ali do chat, porque, assim, é um tema tão complexo, né? Porque não é um tema fácil, mas que, vendo vocês falando e o projeto que vocês, né, foram desenvolvendo ou vão desenvolver aí ao longo do ano, mostra o quanto isso é possível desde os pequenos, né? Porque muitas vezes a gente até acredita, nossa, isso só é possível fazer com fundidores de ensino médio, porque eles são maiores. E pelo contrário, isso é possível fazer desde os pequenininhos, né? Desde que isso se torne concreto. Então, assim, parabéns, né? Eu fui projetando aí alguns comentários dos nossos participantes aqui hoje. Acho que esse tema, né, traz aí um panorama geral com planos de ação aí para num caminho mais sustentável, mais resiliente. Eu acho que essa é a grande proposta. Soraya, você travou o microfone? Oi, desculpa, voltando. Eu quero dizer que vocês, assim, trouxeram hoje, assim, exemplos de muito profissionalismo, né, e de espírito de promoção de vida. A gente consegue perceber isso na fala de vocês e no envolvimento de vocês, né? A decisão realmente precisa ser essa, né? Erradicação da pobreza, da fome, um mundo mais sustentável, outros tantos aspectos aí, né, que a gente pode ver nos objetivos aí de desenvolvimento sustentável. E para isso a gente precisa pensar que é só com a formação dessa geração que vem por aí que isso vai ser possível, né? Então, assim, quero agradecer a presença de vocês, eu em nome da Sandra e da Regina, né? Soraya, Oi? Eu queria fazer um complemento da sua fala, e eu até fiz essa colocação no chat, dizendo realmente que o conhecimento ele empodera, né? E o quanto trabalhar com o conhecimento pode gerar uma ação transformadora que de fato possa contribuir com essa Agenda 2030, né? Porque se nós começarmos a conscientizar os nossos alunos desde pequenos, certamente nós teremos ações muito mais assertivas que serão tomadas por eles, tanto desde a infância até a idade adulta. E eles serão os nossos adultos, que serão políticos, que serão aqueles que vão
desenvolver políticas públicas que poderão também disparar mudanças na realidade social, política, econômica, educacional, né? Então, olha como nós, educadores, somos importantes, né? Nós somos profissionais que têm uma responsabilidade social imensa, né? De justamente não só despertar o conhecimento acadêmico, mas despertar para esse conhecimento transformador. A Soraya usou uma palavra tão importante, né? Preciso uma sociedade cada vez mais resiliente, mais empática, né? Que seja capaz de se colocar no lugar do outro. A Regina anteriormente colocou isso, né? Independente de qual é a sua religião, a gente precisa sentir a dor do outro, né? Então, eu acredito que cada vez mais nós precisamos trazer isso para o contexto da sala de aula, e nada melhor do que trabalhar isso com projetos, como vocês trouxeram, que são estratégias de metodologias ativas extremamente importantes, trabalhar com gamificação, enfim, nós temos muitos recursos e muitas estratégias que podem nos ajudar. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa, sim, do trabalho e do engajamento dos educadores, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente olha o depoimento de vocês, trazendo essas experiências de vocês, e nós que as conhecemos sabemos que isso são fatos de realidade, né? Não são projetos de papel, mas são projetos que se efetivam na sala de aula. Nós precisamos envolver, engajar os nossos educadores na crença de que eles podem fazer também um trabalho bastante transformador, né? Que, na verdade, esse é o nosso grande objetivo enquanto Educatuar, né? Mobilizar e inspirar as pessoas e os educadores em prol desse engajamento com a realidade. Então, eu também não queria deixar de falar e deixar esse meu agradecimento imenso aí a vocês por tanta sensibilidade, comprometimento e profissionalismo. Bom, e eu quero agradecer. Na verdade, meninas, não tivemos perguntas hoje, pelo contrário, foram só aí parabenizações. A Cristine pergunta se a live ficará gravada para compartilhamento. Sim, no Face, no YouTube, pelo Insta também. Então, existe aí a possibilidade de vocês entrarem e compartilharem com os colegas de vocês que não conseguiram estar nesse momento, né? E para todos que estão nos assistindo agora, eu convido para que vocês continuem nos seguindo, né? Continuem acompanhando as nossas propostas. Nós teremos mais lives, continuaremos com os nossos posts, com os nossos vídeos de educadores, de professores, né? Que falam aí sobre as novas tendências da educação e quanta riqueza se tem por aí, né? Nas grandes escolas, nas pequenas escolas, somos educadores, e eu acho que isso está acima de tudo. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, das meninas, de quem está nos assistindo, e nos encontraremos aí, então, nos nossos próximos eventos. Tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Eu queria deixar uma última fala, né, motivando os nossos colegas educadores aí. O Papa Francisco diz que na educação habita a semente da esperança. Então, que fica esse convite, né, para a gente plantar nas mentes, no coração e nas mãos dos nossos alunos, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E até completando, Fabiane, antes de terminar, rapidinho, mas a Kátia colocou aqui, eu vou projetar aqui para vocês, que tem a ver um pouco com o que você está falando agora, né? Como disse Charles Chaplin, não há limites para o homem que possui a capacidade de sonhar e a determinação de transformar os seus sonhos em realidade. Parabéns, então acho que a gente encerra hoje aqui com essa contribuição da nossa amiga Kátia. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.